A paz do Senhor, meus amados irmãos, povo de Deus, Igreja do Deus Vivo, coluna e fortaleza da verdade. E é com alegria que sempre a gente convida vocês para a gente ouvir a palavra de Deus através da leitura da Bíblia e meditar nessa palavra de Deus que é infinitamente pura, verdade e poderosíssima para salvar, a saber, todos aqueles que ouvem e que obedecem. Porém, meus irmãos, mais uma vez aqui estamos para fazer a leitura com a meditação. Com antecedência a gente vai orar, como sempre, ao nosso Deus, pedindo sabedoria a Ele, porque só Ele é quem tem a verdadeira sabedoria que vem do alto, o mais alto sublime trono de Deus, trono do Criador, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo e nosso Pai também em Cristo Jesus. Vamos orar e dizer assim: Senhor nosso Deus, Pai Santo de infinito poder, Santo, Santo, Santo é o Teu nome, Pai. Nós te pedimos que em nome de Jesus, ó Deus, se faz presente em nosso meio, para assim, Pai, nos dar sabedoria e a gente possa entender a Sua palavra como realmente o Senhor quer falar conosco. Fala conosco, ó Deus maravilhoso, Deus bendito. Fala conosco através de Sua palavra. Dá-nos o entendimento através de Seu Santo Espírito. Se faz presente conosco como convidado especial, como nosso convidado de honra, o Senhor, que através de Jesus Cristo nos deu o Espírito Santo, para que assim a gente possa entender a Sua palavra conforme o Senhor fala com o Seu povo. Pai, em nome de Jesus, tudo nós te pedimos. Também em nome de Jesus, tudo nós te agradecemos. Amém. Pois, meus amados irmãos, nós vamos fazer uma leitura hoje da palavra de Deus que está escrita em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do versículo 1 até ao versículo 13. E temos como título A Descida do Espírito Santo. Para a honra e glória do Pai, vamos fazer essa leitura com a meditação e que a gente esteja, nós aqui, lendo e meditando, e vocês aí através desse veículo de comunicação, ouvindo e meditando também a palavra de Deus. Querendo, meus irmãos, vocês sendo tocados, a gente pede que vocês toquem no sino, inscreva-se no canal, tem o nome inscrever-se, toque no sino e coloque a opção para todas, porque todas as vezes que a gente estiver lendo e meditando, o próprio canal se encarrega de dar aquele toquezinho para vocês, e vocês querendo, pode ler e meditar conosco, e pode também conosco pregar o Evangelho para todos os povos, línguas e nações, que agora através dos veículos de comunicações, ciência de Deus, o povo de Deus usufrui desse benefício que Deus nos deu, os meios de comunicações, os canais de comunicações para a gente pregar o Evangelho para todos os povos, línguas e nações, como Jesus Cristo assim nos ordenou, e de pregar o Evangelho a toda criatura. E vocês se inscrevam no canal, aperte no sininho, uma opção para todos, e de graça a gente prega esse Evangelho, porque de graça a gente recebeu de Deus todas as coisas. Então de graça a gente tem que oferecer. Para a honra e glória de Jesus Cristo, vamos pregar a palavra de Deus como ela é. Que o Espírito Santo, que comigo aqui está, nós cremos com muita convicção, é o mesmo Espírito Santo que com vocês aí estão, lendo e meditando e assistindo através desse canal, através desse veículo de comunicação. Vocês podem também compartilhar com os amigos de vocês os vídeos, ou então assistir e pregar também a palavra de Deus, porque Jesus nos deu essa ordenança, e de pregar o Evangelho para todos os povos, línguas e nações, toda criatura. Quem crê e for batizado é salvo. Então,
Atos dos Apóstolos. Está registrado em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, começando do versículo 1 até o versículo 13, como a gente assim anunciou. Título da leitura: A descida do Espírito Santo. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como que de fogo, e pousou um sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuía de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos esses aí que estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medas, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, ponto de Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas das grandezas de Deus, todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros: que quer dizer isso? Outros, porém, zombavam e diziam: estão embriagados. Meus irmãos, mais uma porção da palavra de Deus que foi lida, e mais sabedoria que Deus traz para nós, pela misericórdia dele. Ele assim nos concedeu, através de Jesus, o Espírito Santo, para que a gente assim possa entender a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus são palavras espirituais, e só entende aqueles que recebem o Espírito Santo. Jesus, em forma de homem, quando aqui estava na terra, ele veio falando em parábolas. Por que Jesus veio falando em parábola? Antes de Jesus vir, as profecias já avisavam. Deus já avisava através de seus santos profetas que Jesus vinha falando em parábolas, para que nem todos entendam, para que nem todos se arrependam através das pregações deles, e se arrependessem, pedissem perdão e fossem perdoados. Por isso Jesus veio falando em parábola, para somente aqueles que são determinados por Deus entenderem na época. E o Espírito Santo também, que Jesus nos concedeu, ele concedeu também não para o mundo pecaminoso, porque o mundo não pode receber o Espírito Santo, porque o mundo pecaminoso, ele excluiu, ele rejeitou a palavra de Deus, que todas as coisas foram criadas por intermédio da palavra no princípio. Esta palavra veio ao mundo, se fez carne em Jesus, e o mundo pecaminoso rejeitou. Mas a tantos quanto Deus nosso Senhor chamou, esses foram e entenderam a palavra de Deus e creram. E todos os que creram e que creem na palavra se tornam filhos de Deus. Porque agora, através do Espírito Santo também, não é da vontade do varão, nem da varoa, não é da vontade do homem nem da mulher, o segundo nascimento, mas vem da vontade de Deus. É para tantos quanto Deus nosso Senhor chamar.
E hoje não é mais somente para uma nação, é para todos os povos, línguas e nações. A palavra de Deus hoje está distribuída. Foi selada aqui no dia de Pentecostes. Jesus veio falando e como ser humano, ele ainda estava obediente à lei que estava em vigor. Mas após a sua morte e ressurreição pelos salvos, depois que o testador da nova aliança morreu e ressuscitou, passou a vigorar a nova aliança, os ensinamentos de Jesus. Como a própria lei dizia, um testamento só pode entrar em vigor com a morte do testador. Porém, enquanto Jesus estava em forma de homem, ele dizia: eu vim especificamente para as ovelhas da casa de Israel, porque naquela época só era considerado povo de Deus o povo de Israel, isso provisoriamente até a vinda de Cristo, até a morte e ressurreição. E enquanto Jesus estava como homem, ele se esvaziou como Deus, ele sendo a palavra de Deus, tudo que ele pregava, falava, era a palavra de Deus que se fez carne nele. Mas como Deus, ele se esvaziou para ser obediente ao Pai em tudo, até a morte e morte de cruz. E assim aconteceu. Para poder vir, ele vir como homem, ele veio como ser humano, assumiu a sua forma humana e foi obediente a Deus em tudo. Porque como palavra de Deus, ele é o próprio Deus. E sendo ele Deus ele não obedece a ninguém, porque ele é a autoridade suprema, acima dele ninguém, acima de Deus, e abaixo de Deus todas as coisas estão submissas a ele, para que obedeça a ele. Então, para Jesus vir como homem, ele se esvaziou como Deus, assumiu a forma de homem para nascer, nasceu, e foi semelhante a nós em tudo, só não no pecado, porque ele não pecou. Toda a humanidade peca no primeiro nascimento, que é gerado pela semente corrupta do ser humano. Mas Jesus não foi gerado pela semente do homem. Jesus foi gerado como ser humano pelo Espírito Santo, e ele não provou corrupção, porque Deus, o Pai, não permitiu que o seu santo provasse corrupção, para que puro ele fosse e foi, desde a sua vinda até a ida. Ele assumiu os pecados de todos os salvos nele, e através de seu sangue na cruz, ele purifica todos aqueles que são chamados por Deus para serem lavados e remidos no seu sangue. A saber, todos aqueles tantos quanto Deus chamar. Isso não depende mais hoje na nova aliança de ser judeu, de ser romano, de ser brasileiro, de ser americano. Hoje não depende mais de nacionalidade, é tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Não há mais diferença entre mulher e homem. Foi chamado para crer na palavra, crer e obedecer, é salvo em Cristo Jesus. Isso de qualquer uma nação debaixo da terra. Não é como a antiga aliança. Na antiga aliança, a gente sabe que era tido como povo de Deus só os judeus, só os israelitas. Então a palavra de Deus descia somente para eles. O resto das nações era considerado como gentios. Não fazíamos parte do povo de Deus por povos de outras nações, mas hoje fazemos parte do povo de Deus. Todos aqueles que ouvem e creem e obedecem a palavra de Deus. Não depende mais. Mas no dia de Pentecostes aconteceu justamente as promessas que Deus fez. Mesmo na antiga aliança, ele dava aquelas leis da antiga aliança, do Antigo Testamento, para os judeus somente, mas tinha promessa para os gentios, que haveria de vir em Jesus Cristo. Por exemplo, ele disse que derramaria do seu Santo Espírito sobre toda a carne aí, sobre todas as nações. Mas não quer dizer que todos os homens, todo o mundo pecaminoso recebe o Espírito Santo. É para tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Mas Deus disse que haveria de derramar o Espírito Santo dele sobre toda a carne. Não era, na nova aliança, não ia ser mais como na primeira aliança, no Antigo Testamento, que a palavra de Deus era direcionada somente para os judeus. E aquilo cumpriu-se no dia de Pentecostes. Uns diziam que eles estavam
embriagados. Pedro, cheio do Espírito Santo, me explicou: olha, não é o que vocês estão pensando, não tem ninguém embriagado aqui, até porque isso não é hora de ninguém estar embriagado ainda. Isso é cumprimento da promessa que Deus fez através de Joel, do profeta Joel, que derramaria sobre toda a carne o Espírito Santo. E ali, naquela reunião no dia de Pentecostes, estavam povos de várias línguas, que falavam vários idiomas diferentes. Aqui não foi falado no dia de Pentecostes línguas que ninguém entendesse. Não e não. Sabedoria de Deus, a palavra de Deus é infinitamente sábia. Aconteceu aqui as profecias se cumprindo, que Deus prometeu do Espírito Santo dele para todas as nações, sobre toda a carne. Quem crê e for batizado, salvo é. Quem não crê é condenado. E isso não depende mais de ser romanos, de ser judeus, de ser argentinos, brasileiros. Não. Todo mundo hoje tem, nações inteiras hoje tem a sua Bíblia traduzida pelo Espírito Santo, desde o dia de Pentecostes para cá. E quando o Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes, cumprimento também do que Jesus prometeu. Antes dele morrer e ressuscitar por nós, ele disse aos discípulos que não nos deixariam órfãos, mas nos daria o Espírito Santo da verdade, para que assim a gente entendesse tudo que ele nos ensinou. E quando ele morreu e ressuscitou, ele disse aos discípulos: não saiam de Jerusalém, porque vocês vão ser revestidos de poder para poder pregar esse evangelho para todos os povos e línguas e nações. Não saiam daqui de Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos. E no dia de Pentecostes o Espírito Santo desceu, como que línguas repartidas ou distribuídas, como assim a gente queira entender. O que quer dizer línguas repartidas ou distribuídas? A palavra de Deus agora desce não mais somente para os judeus, mas a palavra de Deus agora desce dividida ou distribuída para todos os povos, línguas e nações, a saber, tantos quanto Deus chamar para crer, ouvir e entender na sua própria língua. E foi o que aconteceu no dia de Pentecostes. Os que acreditavam na palavra se admiraram e diziam: esses homens não são galileus, como é que eles agora estão falando na nossa própria língua materna, na nossa língua idiomática, na língua que a gente nasceu? A gente está ouvindo as grandezas de Deus na nossa própria língua. Eles não são galileus. Ora, promessa de Deus através de Joel, promessa de Jesus antes de morrer e ressuscitar, que disse que nos daria o Consolador. E ele também, antes de morrer e ressuscitar, quando ele mesmo em forma de homem, Jesus disse que veio com especialidade para o povo de Israel. Mas dizendo também lá em João 10, João explica que ele disse também, ainda em vida, que tinha ovelhas em outro aprisco, e caberia a ele reunir como pastor reúne as ovelhas de todas as nações. E ali ele vem separar as ovelhas dos cabritos do mesmo jeito que o pastor faz. No dia de sua vinda, ele vem separar as ovelhas de todos os povos, línguas e nações, o povo deles que creram e passaram a obedecer a palavra de Deus para levar para a glória. E os cabritos lançados no lago de fogo. Também é comparado o trigo, a planta que o Pai plantou, o povo de Deus. Jesus vem como que traz uma pá, uma alegoria. A palavra de Deus diz que ele traz uma pá para juntar o trigo da eira e levar para a glória. Tirar as palhas, queimar as palhas, nos purificar através da palavra de seu sangue e levar o trigo para os celeiros do Pai, porque o trigo foi uma plantação que Deus plantou. Mas o joio, que não foi Deus que plantou, o joio, ele não dá frutos. E Jesus traz como alegoria um machado. O machado já está posto na raiz das árvores que não dão frutos, para ser cortado e ser lançado no lago de fogo. No caso, é o joio, que são os filhos do maligno. Vai ser lançado no joio, juntamente com o diabo, a besta e o falso profeta. Está registrado em Apocalipse. E ali
vai estar ali sendo lançado no lago de fogo o inferno, a morte, todos aqueles que não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, dos salvos, porque não receberam vida e vida e abundância em Cristo. E vai ser lançado também a besta, o falso profeta e o diabo, porque não estão escritos no livro da vida. E a morte também vai ser lançada, porque os salvos em Cristo não morrerão mais. Mas nós vamos com Cristo, os vencedores em Cristo, dizer: a morte foi tragada. Onde está a tua morte? Porque veio a ressurreição de todos aqueles que não morrerão mais em Cristo Jesus, viverão eternamente. Mas aqueles que não aceitaram a palavra de Deus, lago de fogo, segunda morte. Então, aqui no dia de Pentecostes, meus irmãos, não vamos levar a palavra de Deus para a brincadeira, mas é uma verdade. No dia de Pentecostes aconteceu o cumprimento das palavras de Deus lá no Velho Testamento, quando ele prometeu através do profeta Joel que derramaria sobre todas as nações, sobre toda a carne, o Espírito dele. E aconteceu no dia de Pentecostes. Jesus prometeu: eu vou e vos enviarei o Consolador. Quando Jesus ressuscita, diz: não vão agora, não saiam de Jerusalém, porque vocês vão receber um reforço do céu. Vocês vão receber poder do céu. E não deu outra. Aconteceu o que Jesus falou, o que Deus falou, porque Deus é fiel. Deus fala, se cumpre. No dia de Pentecostes aconteceu da palavra de Deus vir traduzida, distribuída agora, não somente para o povo de Israel, mas agora de Pentecostes para cá veio dividida e traduzida para todos os povos, línguas e nações. Todo aquele que é chamado para crer e obedecer não depende mais de nação, mas daquele tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Todas as nações hoje têm a sua Bíblia escrita e traduzida na sua própria língua, desde o dia de Pentecostes para cá. Anteriormente, lá na Velha Aliança, não era para as outras nações, mas hoje, no dia de Pentecostes para cá, todas as nações passaram a entender as grandezas de Deus. Ouvimos e entendemos a palavra de Deus na nossa própria língua materna. Isso todos os povos, línguas e nações. Foi o Espírito Santo enviado por Deus, enviado por Jesus, que assim trouxe para nós essas grandezas. Hoje, meus irmãos, não existe mais diferença entre judeus e gregos, nem macho nem fêmea. Todo aquele que crê e for batizado pelo Espírito Santo, chamados por Deus para entender, salvo é. Isto é misericórdia de Deus, graça de Deus, para a honra e glória do Pai. Então, no dia de Pentecostes não aconteceu essa meninice de línguas que ninguém entende. Vamos parar com isso em nome de Jesus. Vamos ver a grandiosidade, o poderio de Deus que é infinito, as palavras de Deus se cumprindo. Acabe com essas palavras que falam por aí, que não sabe nem o que está dizendo, o que está interpretando. Deus é um Deus de ordem e decência. Ele envia para a edificação da igreja a sua palavra, através do Espírito Santo, traduzida para todos aqueles que são seus, o povo dele, a igreja dele, entender as grandezas de Deus na sua própria língua. Todas as nações hoje têm a sua Bíblia traduzida, a palavra de Deus traduzida na sua própria língua, traduzida pelo Espírito Santo no dia de Pentecostes para cá. Isso é maturidade, isso é crer na verdade e é a pura verdade. Que Deus assim nos abençoe, a mim, minha família e todos vocês também. E que toda honra e toda glória seja para esse Deus único, Criador único de todas as coisas, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo e nosso Pai também, os salvos em Cristo Jesus. A paz do Senhor, meus amados. Deus abençoe todos vocês, amados ouvintes desse canal. Que o Senhor Jesus abençoe vocês, todos os familiares de vocês. Amém.